Olá galera, aqui é o Alessandro, técnica eletrônica. Eu tava assistindo aqui o canal, esse canal aqui, ó. Um rapazão novo aí, ó. O Leandro, o nome dele. Canal Letra J. Eu tava assistindo o canal aqui e ele tava falando justamente sobre essa maleta da morte aí com 50 mil volts. Ixi, ele é meio piradão, moleque. E ele tava. E essa maleta é espécie de um gerador de alta tensão, né? Aí ele explicando lá o que ele usou, ele até fala que usou um playback, né? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é muito usado em televisão de tubo, né? Deixa eu ver se eu consigo foco aqui. Televisão de tubo, muito usado em televisão de tubo. Essa chupeta aqui ia no tubo. Esse fio aqui levava uma tensão lá para a placa, para o circuito do horizontal. Acho que era isso aí mesmo. Não, ele levava uma tensão lá para as bobinas magnetizadoras do tubo, se não for me engano. E esse outro fio aqui, ó, levava uma tensão alta, bem alta mesmo, lá para a plaquinha do defletor, lá onde fica os transistores do RGB, das cores. Esse cara aqui por dentro ele é uma bobina, um monte de bobina em série aí, resinado, tá vendo? Eles aplicavam uma resina, ninguém nem acessava isso aqui. Esse aqui até que tá bom, ele ainda funciona ainda, esse playback aqui. Eu quase não mexi com televisão de tubo. Sempre trabalhei em empresa, então sempre mexi em equipamento dedicado. Então o circuito que ele fez foi com um playback desse aí. Depois vocês assistem aí o vídeo aí, eu vou deixar aí o link aí. Vocês assistem aí o vídeo dele aí. E ele falou que o processo de chaveamento desse playback lá na maleta dele lá, a maleta dele lá gera uma alta tensão e fica formando um arco elétrico, tá? Aí ele falando sobre aquilo e ele tocou no assunto do circuito chaveador do playback, que é um circuito push-pull, tá? Porque ora esse transistor conduz a tensão aqui, ó, para GND, ora esse transistor conduz para GND, tá? Aí eu resolvi fazer esse vídeo para explicar como é que funciona esse circuito aí, tá? Pra galera aí, até mesmo sei que tem muita gente que tem interesse aí em saber como é que funciona. É muito usado em fonte ATX, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é uma fonte ATX de computador, é uma fraquinha, mas é uma ATX, tá? Tem vídeo aí explicando como é que essas fontes funcionam, como é que é a manutenção. Esse trafo maior aqui, ó, é o trafo que vem fornecer as tensões de 12, 5 e 3 volts, tá? O primário dela é chaveado pelo um circuito chamado half bridge, tá? Ou seja, meia ponte. Porém, quem chaveia os transistores desse circuito meia ponte é justamente o sinal que vem desse trafinho aqui, desse menorzinho, que é chaveado, tá? Pelo um sistema chamado push-pull, que é justamente esse sistema aí, ó. Eu vou deixar aí o link das fontes aí, das fontes ATX, se vocês quiserem acompanhar, tá? Vou deixar o link aí. Então quem chaveia lá é justamente esse circuito push-pull, é muito usado esse circuito push-pull, tá? É bem interessante. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, esse circuito push-pull, ele é chaveado, os transistores, é chaveado a base deles aqui, ó, essa base e essa base é chaveado por um circuito integrado, um circuito gerador de sinal PWM, tá? Que trabalhando em contrafase, tá? Ele vai chavear os dois transistores. Ou seja, quando uma fase estiver positiva,
ou seja, nível alto aqui, ó, tá? Quando essa aqui estiver recebendo nível alto, ela chaveia, a base do transistor polariza, o transistor chaveia, essa tensão vem aqui, chaveia, tá? E a outra fase vai estar negativo, então esse transistor vai estar aberto. Quando esse cai, esse aqui sobe. Só lembrando que geralmente esses sinais em contrafase, eles têm um ponto aqui que é chamado de dead time, acho que é dead time, alguma coisa assim, tempo da morte, né? Ou seja, os dois ficam em zero para que não haja a possibilidade dos dois estar comutando simultaneamente. Então, quando esse aqui cai, tá? Cai para zero, esse aqui já tinha caído em zero. Então, voltando aqui, quando esse daqui sobe, tá? Esse cara aqui chaveia, escoa para cá. Aqui está em zero, então esse vai estar em corte, não tem chaveamento para cá. Então, funciona assim quando esses transistores é acionado por meio de sinal PWM, um CI, um circuito integrado chaveador. Mas nesse caso aqui não tem um circuito integrado chaveador, que é o caso dele lá, do Leandro, lá do canal do Letra J, entendeu? Que acontece? Tem duas bobinas, tá? Que através dessa indução aqui, ó, da circulação de corrente nesse transformador, tá? Além de gerar essa tensão por indução no secundário aqui, que é a tensão lá no caso dele de 50 mil volts, que isso depende muito da quantidade de voltas e da espessura do fio aqui para dar corrente e a quantidade de voltas para dar tensão, tá? Então, além dessa indução no secundário, vai induzir duas tensões aqui, ó, uma positiva e uma negativa, tá? E essas tensões é que vai fazer ora um transistor conduzir, ora o outro conduzir, tá? Como é que isso aí funciona? Quando você alimenta o circuito, essa tensão aqui, ó, inicial, aqui no caso está de 12 a 24 volts, tá? Essa tensão inicial ela vai vir aqui, tá? Passa aqui vai chegar aqui no centro do transformador, no pino do centro, e ela vai vir para cá, essa corrente vem para cá e vem essa para cá. Só que elas não passam, por quê? Porque os transistores estão abertos, tá? Nós temos uma outra tensão também que é coletada aqui no mesmo ponto, passa nesses dois resistores que formam um divisor de tensão. Eu vou deixar um link aí para vocês entenderem o que é divisor de tensão e como calcular. Como vocês podem perceber, ó, esse resistor aqui é baixo, então teoricamente a gente poderia ter uma corrente alta aqui, né? Uma tensão, uma corrente alta, porém esse resistor aqui é mais baixo ainda, nem tanto que ele é de 2 watts, ou seja, vai produzir bastante calor aqui, tá? Então a corrente aqui nesse ponto é bem baixinha, muito baixa mesmo, a ponto de nem dar conta de saturar esses transistores sozinha, só essa corrente que está vindo aqui. Então como é que esse circuito vai funcionar aí, ó? Primeiro deixa eu explicar um teste que eu fiz aqui para vocês entenderem, para mim chegar lá. Esse transformador aqui, essa bobina aqui, ó, esse enrolamento, é de um circuito Buck Converter, tá? Ele é um circuito step up, step down, ele rebaixa a tensão. Vou deixar um link aí também para vocês entenderem como é que funciona esse circuito. Como esse equipamento que eu tirei esse enrolamento, essa bobina aqui, a corrente alta, então o engenheiro usou várias bobinas no mesmo indutor, entendeu? Para liberar a corrente de saída. Só que como elas são independentes, elas só se tornam uma só lá na placa, quando é soldada, que aí solda todos os terminais, eu utilizei ela aqui para fazer esse teste que eu estava querendo. E o teste é o seguinte, ó. Nesse enrolamento aqui, ó, eu tenho cinco bobinas, tá? Então eu fiz aqui uma ligação aqui, como elas estão todas no mesmo sentido, elas estão aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, vamos ver se vai dar foco. E o outro ponto aqui. Aí vamos supor que eu tenho outra bobina aqui. Eu usei só 4, então eu vou fazer só 4 aqui, ó. Então o que acontece? Todas estão no mesmo sentido aqui,
Mas se eu partir desse ponto aqui, ó, para esse, aí eu tenho dois sentidos distintos. Eu tenho um sentido para cá e outro sentido para cá. Então aqui eu apliquei o VCC aqui, tá? E fiz a conferência da tensão nesses pontos aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa, jumpeei para cá e aqui eu apliquei duas tensões. Na verdade eu apliquei a tensão aqui de VCC e aqui eu aterrei esses dois pontos aqui, ó. Que no final o circuito que resultou foi esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui, ó, tá? Então eu apliquei aqui desse cara aqui, desse pack de bateria, eu apliquei os 7 volts. Esse pack de bateria aqui é um pack recarregável. Tem um circuito aqui que recarrega. Também tem um vídeo aí no canal explicando como é que isso aqui funciona. Eu vou deixar o link aí se vocês tiverem interesse, tá? Então ele alimenta aqui a bobina aqui com 7 volts, tá? E nas partes de GND, para simular a oscilação em cima dessa bobina aqui, ó, como se fosse os transistores oscilando, hora joga para cá, hora joga para cá, eu botei essas chavinhas aqui, tá? Que uma hora eu apertei aqui, outra hora eu apertei aqui. Então é como se eu simulasse a tensão nos dois sentidos, tá? E aqui, ó, nesse ponto aqui eu botei a ponteira do osciloscópio, que é o sinal amarelo lá. E aqui eu botei a outra ponteira do osciloscópio, que é o sinal azul. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui a ponteira azul e a ponteira amarela. Ou seja, o que eu fizer aqui, ó, quando eu apertar essa chavinha, que a tensão circular nesse sentido, vai induzir uma tensão inversa lá, por quê? Vou explicar por quê. Primeiro que a tensão corre em sentido distintos aqui, ó. Ora ela corre para cá e ora ela corre para o outro lado, né? Do enrolamento. E aqui, esse enrolamento também é inverso um do outro. Então, ou seja, a indução que surge aqui, ora induz nesse ponto uma tensão positiva e nesse negativa, tá? E na hora que a tensão circula no sentido contrário, ele inverte. Aqui fica positivo e aqui fica negativo. E assim sucessivamente. Então eu fiz essa simulação aqui para vocês entenderem. Eu apliquei aqui os 3 volts da fonte, tá? Que os 3 volts é simulando essa tensão aqui, ó, tá? Essa tensão aqui. E aqui eu apliquei os 7 volts, tá? Que vem ali do pack de bateria, simulando essa tensão aqui, que vai chavear no trafo, tá? E quando eu fui apertando aqui, intercalado, hora eu apertava um, hora eu apertava o outro, o resultado que eu tive foi esse daqui, ó, só para vocês terem uma ideia o que vai acontecer lá. Aqui, ó, no meu canal amarelo, tá? Aqui é o meu canal amarelo, a linha zero dele é aqui, ó, a partir desses pontinhos aqui. Então daqui para cima aqui começa meu canal amarelo. Como o canal amarelo está em 2 volts cada quadrícula, então eu tenho 2 volts e mais a metade dele, então 3 volts, que é justamente os 3 volts da fonte, na qual o osciloscópio está captando aqui no circuito, no enrolamento, tá? Quando eu simulei lá, quando eu simulei a oscilação dos transistores, olha o que aconteceu. Surgiu um pico de tensão, induziu uma tensão. Então, ou seja, além dos 3 volts aqui, ó, surgiu mais 3 volts, ó, 2, 3... Na verdade, 4 volts, tá? Então eu tinha 3 volts, essa tensão subiu aqui, ó, mais 1,5 volt aqui, na verdade aqui 2 volts, 3, 4 volts, isso mesmo. Então, ou seja, a tensão foi aqui de 0, aqui ó, 0, no caso está aqui meu canal amarelo, ó, tá? De 0, então 2, cada quadrícula vale 2, 4, 6... 7 volts, então subiu para 7 volts positivo. E a mesma coisa aconteceu com o outro polo aqui, ó. No caso, aqui nós temos o amarelo. Então o amarelo subiu lá para 7 volts, né? E o azul, a tensão desceu para, no caso, uma tensão negativa aqui, que nós vamos ver aqui o valor dela agora. Olha só, o meu azul aqui, onde é que é meu ponto de zero do azul, tá aqui, ó. Talvez vocês não estão conseguindo ver aí, que nem eu estou conseguindo ver.
Não sei se é por causa da luz. Deixa eu ver aqui se é por causa... Não, aqui eu fiz foi acender. Ele tá bem aqui, ó. Meu ponto azul, a ponteira azul, parte daqui, ó. Então aqui é o zero do azul. Então ele subiu 2 volts também, o azul também está em 2 volts, cada quadrícula. Então 2 volts e a metade 3 volts. Só que na hora que surgiu uma tensão positiva lá na bobina amarela, que está a ponteira amarela medindo, na ponteira azul a tensão foi cair, ó, deu uma tensão negativa. Por quê? Por causa daquilo que eu expliquei. Porque essa bobina está enrolada num sentido e essa está em outro sentido. Então vai haver inversão, tá? Aqui vai estar positivo, aqui está negativo. Por quê? Porque, hipoteticamente, vamos supor que ele conduziu por aqui. No próximo ciclo, quando ele conduzir por aqui, aqui que está negativo vai passar a ser positivo e aqui que está positivo vai passar a ser negativo, fazendo com que venha oscilar agora esse transistor, porque esse ponto aqui vem para o transistor de baixo, igual está aqui, ó. Você pode observar, uma bobina vem para esse transistor, a outra bobina vem para esse transistor. Então, quando esse está positivo, satura esse transistor, esse está negativo. O transistor não dispara, esse transistor ele é NPN, então ele não dispara com tensão negativa. Aí disparou esse, a tensão correu aqui, surgiu um campo, inverteu aqui a polarização, né? Por causa do enrolamento. Agora aqui, ó, aqui está positivo e aqui está negativo. Então a tensão vem aqui e satura esse transistor. Agora quem vai conduzir é esse transistor para o GND. Só que quando ele faz esse papel, gera um campo de polarização inversa, aqui vai inverter de novo e isso vira um loop, entendeu? Que vocês observam que está aqui, ó. Então a tensão deu negativa, aqui deu positiva. Então quem disparou o transistor foi esse sinal aqui amarelo, tá? O transistor que recebeu a tensão negativa ficou em corte. E no próximo ciclo isso vai inverter. Esse amarelo vai ficar negativo e esse azul vai ficar positivo, entendeu? Então nisso aí acontece o loop, que vai oscilando. Então, só concluindo aqui, tá? Você tem a tensão entrando aqui no centro da bobina, tá? Essa tensão vem para cá para o coletor desse transistor e vem para cá também para o coletor desse transistor. Para algumas pessoas aí que não tem ideia do que seja qual é o funcionamento do transistor, esse cara aqui ele funciona como uma torneira fechada, tá? Quando você aplica uma tensão positiva na base dele, deixa eu pegar um transistor aqui para vocês terem uma ideia. Tá aí, ó, um transistor. Nós temos aqui coletor, tá? Eu não sei qual que é esse transistor, mas uma hipótese aqui. Nós temos aqui coletor no centro, emissor e a base, tá? Então toda vez que chega uma tensão na base do transistor, é como se abrisse a torneira. Aí essa corrente consegue passar aqui e escoar para o GND. Os elétrons sempre querem escorrer aqui para o GND, tá? Aí o que acontece? Gerou um campo magnético. Esse campo magnético induz uma tensão aqui no secundário. Deixa eu só fechar aqui essa caneta aqui. Induz um campo magnético aqui no secundário. Que ele aqui não vai formar bem uma senoide, mas ele dá uma tensão positiva, tá? Então gerou uma tensão positiva. Aqui gerou duas tensões, uma positiva e uma negativa. Vamos supor que iniciou por esse transistor aqui, um exemplo. Então, a gente tinha começado por esse, vamos continuar. Escoou, tá? Aí aqui gerou uma tensão positiva e aqui negativa. Então agora a tensão vai vir aqui, chaveia esse transistor. Essa corrente escoa por aqui, escoa para GND. Nisso, como a bobina tem enrolamento invertido, tá? Ele vai induzir aqui uma tensão contrária a essa. Então aqui nós vamos ter uma tensão negativa. E aqui a mesma coisa. Agora aqui é negativo e aqui é positivo, tá? Então agora essa tensão é que vai saturar esse transistor. Ele satura e inverte de novo. E aí vira um loop, tá? E vai até a hora que você cortar essa tensão aqui, ó. Desligar o circuito. Então é isso aí, galera. É assim que funciona um circuito push-pull, tá?
Queria deixar para vocês essa explanação aí. Sei que vai ajudar muita gente aí, muita gente que não conhece, não sabe como é que é. É um circuito muito usado, um sistema de chaveamento muito usado, muito usado mesmo. Na verdade, eu conheço o half bridge, que é o meia ponte. Tem o chaveador flyback, tá? Deixa eu ver aqui aqui ó, tem o push pull, né? Que é esse sistema aí. Ele chaveia para GND. Tem o sistema, o half bridge. O half bridge ele é assim, quer ver, ó? Aqui é uma chave. Essa tensão vem aqui para uma bobina, para um transformador. Esse transformador vem para um capacitor, tá? E aqui nesse ponto aqui nós temos outra chave, que é a terra, tá? Então aqui tem um VCC entrando, tá? Esse VCC, quando esse cara chaveia, essa tensão vem aqui, carrega esse capacitor, tá? E nisso gerou aqui um campo magnético. Quando esse cara abre aqui, a tensão que foi criada aqui também continua carregando o capacitor. Quando esse cara aqui chaveia, essa tensão aqui descarrega para a GND. E nisso aqui no outro sentido aqui você começa a ter um sinal de onda um sinal senoidal aqui, tá? Tem a ponte H. A ponte H são 4 chaveadores. É outro sistema aí, mas depois eu falo sobre isso, que vou alongar muito o vídeo aqui, tá? Então esses são os mais usados. Tem o sistema flyback também, que só é aqui aqui nós temos uma bobina, aí tem o VCC entrando na bobina, tá? E nós temos aqui só um transistor que chaveia. Esse aqui é o sistema flyback, tá? Mas não é outra coisa, tem nada a ver com esse flyback ali. Então é esse o sistema usado, beleza? Então se você gostou aí, deixa um joinha aí para ajudar o canal, tá? E se inscreva, que tem muita coisa boa no canal, muita informação aí, beleza? Eu agradeço aí, mando um abraço aí para todo mundo aí, todos que estão assistindo o vídeo aí, mando um abraço aí pro Leandro aí, o rapaz do canal Letra J também aí, beleza? Sempre botando uns vídeos legal pra gente aí, tem um vídeo muito massa dele, que ele explode um botijão de gás, cara, que vídeo louco aquele lá. Entendeu? O vídeo é top demais, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, fica na paz todo mundo aí. Obrigado, valeu.